Simão Pedro, de um simples pescador da Galileia a pescador de homens. São Pedro nasceu em Betsaida, na Galileia. Ele era filho de Jonas e irmão do também apóstolo André. Seu nome de nascimento era Simão. Ele era pescador no lago de Tiberíades e trabalhava com o irmão e o pai. Por indicação de João Batista, foi levado por seu irmão para conhecer Jesus. Nesta época, Pedro morava em Cafarnaum com a família de sua esposa. Caminhando ao lado do Messias, Pedro emerge como um homem simples, irrequieto e às vezes até impulsivo. Vez por outra, fala e age em nome dos apóstolos. Não hesita em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre a sua pregação ou parábolas, como também o interroga sobre várias questões. Em Cesareia de Filipe, Jesus nomeia Simão de Pedro e diz que ele é a pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja. Após a ressurreição, quando os apóstolos se reuniam, Jesus às vezes lhes aparecia, mas cada um aos poucos retomou sua própria vida diária. Pedro voltou a se ocupar de sua pesca. Foi precisamente depois de uma noite inteira sem achar peixe algum que o mestre lhe apareceu mais uma vez e pediu-lhe para apacentar o seu rebanho. Depois da ascensão, Pedro tornou-se o ponto de referência dos apóstolos e dos primeiros seguidores de Cristo, sendo considerado o primeiro Papa. Começou a falar em público, a pregar e a fazer curas. Conforme a narração na primeira parte do livro dos Atos dos Apóstolos, presidiu a Assembleia Apostólica que elegeu Matias como substituto de Judas Iscariotes, e Pedro fez seu primeiro sermão no dia de Pentecostes, levando 3.000 pessoas a receberem o batismo. Ele também apoiou a iniciativa de São Paulo de levar a fé cristã aos que não fossem originalmente judeus. Vivia em intenso trabalho missionário. Viajou por vários povoados e se dedicou à conversão dos pagãos. Esteve em Samaria, Lida, Cesareia e Antioquia. Além disso, conhecemos hoje 2 epístolas do Novo Testamento, cuja autoria é atribuída a São Pedro. Por pregar o Evangelho destemidamente, São Pedro foi preso várias vezes. Uma vez, em Jerusalém, um anjo de Deus o libertou da prisão, passando por vários guardas. E o povo, entusiasta em torno a ele, aumentava cada vez mais. Depois de evangelizar e animar a igreja em vários lugares, Pedro foi para Roma. Lá, liderou a igreja, que sempre crescia apesar das perseguições. Assim, quando os romanos descobriram o seu paradeiro, prenderam-no e condenaram-no à morte de cruz por ser o líder da Igreja de Jesus Cristo. Ao saber como iria morrer, São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se julgar digno de morrer como seu mestre. Seu pedido foi atendido, e ele foi crucificado, segundo a tradição, em 29 de junho do ano 67, no circo de Nero. No século IV, o imperador Constantino fundou a construção de um grande templo no local da provável sepultura de São Pedro, no antigo lugar de seu martírio. O edifício sobreviveu por muito tempo, mas ao final do século XV já estava bastante deteriorado e com riscos de desabar. Foram consideradas e até começadas reformas, mas a antiga igreja teve que ser demolida para a construção de uma nova. A construção da atual Basílica de São Pedro durou 120 anos, de 1506 a 1626, e recebeu contribuições de alguns dos maiores artistas da história da humanidade,
como Bramante, Michelangelo, Rafael e Bernini. O obelisco da Praça de São Pedro à sua frente é o mesmo obelisco trazido do Egito que adornava o Circo de Nero, no mesmo local, e onde hoje é o Vaticano. Na década de 50, durante escavações no subsolo da Basílica, foi encontrada uma sepultura atribuída a Pedro. Também foram encontrados fragmentos de ossos de um homem robusto entre 60 e 70 anos, envoltos em restos de tecido púrpura com fios de ouro, que se acredita, após testes, pertencerem a São Pedro. Em 1968, o Papa Paulo VI anunciou que as relíquias de São Pedro tinham sido identificadas de modo convincente. Em novembro de 2013, os ossos foram mostrados pela primeira vez na cerimônia de encerramento do Ano da Fé, conduzida pelo Papa Francisco. A Basílica de São Pedro é classificada pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade e é famoso local de peregrinação. Embora a Basílica de São Pedro não seja a sede oficial do papado, que fica na Basílica de São João de Latrão, certamente é a principal igreja que conta com as celebrações papais, que lá são realizadas devido às suas dimensões, a proximidade com a residência do Papa e a localização privilegiada no Vaticano.